Olá pessoal, eu vou aqui então explicar para vocês sobre múltiplos e divisores de um número natural, para que você responda então essa atividade aqui. Então primeiro, vou fazer aqui para vocês a definição de o que é múltiplo de um número, ok? Então, por exemplo, o múltiplo de um número são todos os resultados desse número multiplicado pelos outros demais números naturais. Por exemplo, se você quer saber quais são os múltiplos de 4, o que você vai fazer? Você vai fazer 4 vezes 0, que vai dar 0, 4 vezes 1, que vai ser 4, 4 vezes 2, que vai ser igual a 8, e assim por diante. Múltiplo de um número é isso, é você pegar esse número e fazer a multiplicação por todos os demais números naturais. Se você pode fazer, como eu dei exemplo do 4, pode fazer com o 5, com o 1, com o 2, enfim, você vai estar multiplicando e todos os resultados encontrados são chamados de múltiplos desse número. Lembrando que o conjunto dos múltiplos de qualquer número é infinito, porque você pode multiplicar por quais números você quiser, ok? Agora, faço então a definição para vocês do que são divisores de um número. Por exemplo, quais são os divisores de 10? São aqueles valores que dividem o 10 em resultado exato. Por exemplo, o divisor de 10, 1 é divisor de 10, pois 10 dividido por 1 dá 10. Um outro divisor de 10 é 2, 10 dividido por 2 dá 5. Um outro divisor de 10 é o 5, que 10 dividido para 5 dá 2. E o último divisor, o maior divisor de 10 é o próprio 10, porque 10 dividido por 10 dá 10. Enfim, o conjunto dos divisores é finito, pois o maior divisor de um número é ele próprio, certo? Aí assim está definido para vocês o que é múltiplo e o que é divisor. Vamos então para as questões. Primeira questão diz o seguinte: verifique se 6 é um divisor de... Aí vem as alternativas. 26, por exemplo, na alternativa A. Para você saber se o 6 é divisor de 26, efetua então essa divisão. 26 dividido para 6. Se der exata, ele é divisor. Se não der exata, não é. E para você verificar, por exemplo, se o 6 é divisor de 72, faz também a divisão de 72 por 6. Resultado exato é sim divisor. Se não for exato, é não divisor. Ok? Vamos para a questão 2. Verifique se 92 é múltiplo de 4, por exemplo. Gente, como é que você vai verificar se o 92 é múltiplo de 4? Ora, se ele é múltiplo de 4, ele foi o resultado de 4 multiplicando por algum valor. Portanto, para você verificar, faz a operação inversa. Ou seja, divide o 92 pelo 4. Se o seu resultado é exato, isso quer dizer que o 92 é múltiplo de 4. Ok, pessoal? E faça assim nas demais alternativas, B e C, ok? Vamos para a questão 3. Entre os elementos do conjunto A igual 2, 3, 5, 6, 7... Vamos lá. 6, 8, 9, 10. Identifique os que são divisores de... pessoal, você vai olhar aqui nesse conjunto e ver quais desses números são divisores de 14, por exemplo. Aí você verifica que é somente o 2, que é divisor de 14. Por exemplo, para a alternativa B, quais desses números são divisores de 18? Aí você vai ver que o 2 divide o 18, o 3 também divide o 18. Como é que você verifica? Faz a divisão. O 18 por 2 dá 9, exato. Então é divisor o 2. 18 por 3 dá 6. Então é divisor. Você faz, o 5. 18 dividido por 5. Não dá, então 5 não é. Pula, vai para o 6. E assim por diante. Assim você vai resolver essa questão. Agora vamos para a questão 4. Quais são os divisores de 15, que também são divisores de 25? Para você resolver essa questão, fica bem simples o seguinte. Você faz então os divisores de 15 e faz também os divisores de 25. Aí você vai então olhar, verificar quais deles que são ao mesmo tempo de um e do outro, que são também, certo? O que é divisor de 15 e também de 25. Você faz isso, faz os divisores de 15, ok? Você vai fazer a lista. Quem são? É o 1, o 3, o 5, e aí sim. E faz também os divisores de 25. Quem são? O 1, o 5, o próprio 25. Aí você vai verificar, desses do 15 e desses do 25, quais que são ao mesmo tempo de um e do outro, certo? Quais que estão nos dois ao mesmo tempo. Vamos então à questão 5. Determine os divisores de 14, que são divisores de 35.
Aí aqui, para você achar os que são divisores de 14, que também de 35, você vai fazer os divisores do 14 e os divisores de 35. Aí você vai afirmar quais que são dos dois ao mesmo tempo, ok? Alternativa B, divisores de 35 e 14 ao mesmo tempo. Então, você já tem. Lá na alternativa A, você já fez. Aliás, de 35 que não são divisores de 14. Aí, como você já fez lá na alternativa A, os de 14 e os de 35, você vai agora verificar os que não são. Os que são de 35, que não são de 14. Certo? Na alternativa C, os que são 14, que são também de 35. Certo? Só isso você vai fazer nessa questão. Fechar aqui para vocês. Os divisores de 14 e os divisores de 35. Aí na alternativa A você vai identificar o quê? Os que são de 14 não são de 35. Na alternativa B, os que são de 35 que não são de 14. Beleza? E na alternativa C, os que 14 que são também de 35. Ou seja, só precisa você fazer os divisores de 14 e os divisores de 35. E daí você olhar direitinho como está pedindo em cada alternativa. Você vai saber responder tranquilamente. Questão 6. Qual é a idade de Janete? Aí está aqui no balãozinho de fala. O que Janete está falando. A minha idade corresponde ao maior divisor par de 60, sem ser o próprio 60. O que você vai fazer, pessoal? Fazer os divisores de 60, certo? E a idade dela é um divisor par. É o maior divisor par, sem que seja o próprio 60. Aí você vai pegar a lista dos divisores de 60, vai olhar os que são pares e pegar o maior deles, que não seja o 60. E aí é a sua resposta, você vai saber a idade genética. Ok? Eu espero que vocês tenham gostado, espero que vocês tenham um bom trabalho, ok? Vamos lá.